Pai, exaltado seja o nome do Filho, engrandecido seja a pessoa do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, essa tarde abençoada de domingo. Amém? Que a presença de Deus possa alcançar vocês e falar com vocês nesse momento. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, venha trazer o recado dele para cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos nesse momento, nesse horário, tá? Em mais um encontro profético e abençoado com Deus. Boa tarde, Renata, Viana, paz, Deus te abençoe. Glórias a Deus, aleluia. Terezinha, Deus abençoe. Anailson, tá sumido, Anailson. Deus abençoe a sua vida poderosamente, amém? Claudionor, Maricélia, Deus abençoe, boa tarde. Elizabeth, Deus abençoe. Dayana Freitas, a paz. Tiago Leal. Angélica Cristina, Deus abençoe. Boa tarde, pessoal. Glórias a Deus, aleluia, amém? Deus abençoe, Deus abençoe. No hospital, meu filho? Você estava no hospital? Deus abençoe. Como é que você está agora? Celiane, boa tarde. A paz. Daniela. Deus abençoe. Gente, eu espero que o domingo de vocês tenha sido um domingo de paz. Eu espero que o domingo de vocês tenha sido uma bênção. Amém? E eu quero trazer uma mensagem aqui para vocês, para o nosso coração, tá? Não só o seu, mas o meu também. Tá entendendo? E eu vou trazer. Deixa entrar mais pessoas, para a gente poder... Oi, Soli, a paz. Deus, ele vai falar poderosamente nessa live, eu tenho certeza. Ele sempre faz isso, né? A palavra que você veio buscar hoje aqui na live, Deus, ele vai entregar para vocês. A revelação que você precisa ouvir, ele vai entregar para vocês. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Amém? E você vai sair com a tua mente dessa live uma mente boa, tranquila, uma mente em paz, tá? Porque o que a gente mais precisa é de paz, né? A apóstola está sempre batendo nessa tecla. Com paz a gente consegue tudo. Com paz e com Deus no nosso coração, a gente consegue tudo. Tá entendendo? E a palavra que Deus ele vai trazer nessa tarde de hoje para vocês, assim como para todo mundo, é uma palavra que vai trazer paz. Tá, pessoal? Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, né? De trazer paz para a nossa vida, trazer refrigério para a nossa alma, tá entendendo? E fortaleza, né, para o nosso coração. E em nome do Senhor Jesus, você que veio buscar refúgio em Deus, você que veio buscar refúgio no esconderijo do Altíssimo, tá? Você vai receber, amém? Porque Deus ele vai falar com você. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deus abençoe. Daiane. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E glórias a Deus, aleluia. A nossa aliança, ela precisa estar permanecida firmemente no Senhor. Mesmo com os dias difíceis que a gente passa, mesmo com coisas que não acontecem na nossa vida, a gente nunca pode deixar de estar firmado nele.
Ele é o nosso pedestal, Ele é o nosso braço forte, Ele é a sua mão forte. E Deus fala para alguém aqui nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Que Ele te ama tanto, 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 que Ele ama tanto a tua vida. Que Ele vai te trazer uma recomendação hoje aqui. E essa recomendação que Ele vai te trazer, é você que tem que fazer, para Ele terminar de fazer o resto, né? Deus, Ele pode fazer todas as coisas, não é mesmo? Pode. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, mas Ele não vai fazer todas as coisas quando Ele sabe que Ele nos deu uma certa capacidade de resolver certas coisas da nossa vida. E eu não sei, mas Deus está mandando eu falar algo aqui, porque eu sinto que tem pessoas que estão agora aqui. Amém, Rondoval? Amém. Eu sinto que tem pessoas que estão agora me assistindo e uma preocupação tem tirado a tua paz. Uma preocupação tem tirado o teu sossego. Tá entendendo? Alguém tá aqui na live, Deus me fala da palavra preocupação. Você tem se preocupado muito, entendeu? Tem se preocupado muito com algo que tem tirado a sua energia, tem tirado ou diminuído a sua energia, tá? Tem alguém aqui que Deus manda dizer para você nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, presta atenção. É para você se manter calma, tá? É para você se manter calmo, tá entendendo? Porque quando você se mantém calmo, Deus faz, tá? A coisa acontecer. Tanta coisa, né? Acontece na vida da gente para deixar a gente chateado. Tanta coisa acontece na vida da gente, pessoal, para deixar a gente aborrecido. Pessoas que frustram a gente, coisas que não querem acontecer na nossa vida, dificuldades que a gente tem que enfrentar. Muitas e muitas coisas acontecem toda hora, todo dia. E se a gente não tiver um escudo de proteção, a gente cai no chão. Se a gente não tiver um escudo para tudo que isso que vem, pessoal, bater no escudo e voltar, a gente não aguenta. A gente não suporta. Eu estou falando com alguém aqui que tá difícil você suportar alguma coisa. Tá difícil, sabe? Não que você não tenha força para suportar, mas está chegando em um momento em que você está cansado, entendeu? Você está cansado de ver tudo do mesmo jeito. Existem momentos, pessoal, que a gente fica cansado. A gente fica cansado de ver o ser humano não querer mudar. A gente fica cansado, né? Das situações não mudar. A gente fica cansado. As lives que eu faço para ser humano. Eu não faço para quem não é humano. Por que a senhora está falando isso? Eu faço a live para a live conversar com você. As lives que eu faço é para você se entender. As lives que eu faço é para você se encontrar. Porque vai ter dias que a gente vai chegar aqui e vai falar várias coisas, vai entregar várias coisas, mas aquele dia, aquilo dali não vai ser o suficiente, porque naquele dia o que você precisa, sabe de quê? Naquele dia você precisa de um conforto. Você precisa de ouvir uma palavra de conforto. E não só profecias.
E assim, Deus, ele trabalha, a obra que Deus, ele tem, é uma obra completa. Não é uma obra pela metade. Não é uma obra, sabe, pessoal? Eu poderia fazer uma live e ter milhares de pessoas assistindo ao vivo. É só eu falar o que elas querem ouvir. Mas eu tenho estado aqui fazendo essas lives e eu agradeço tanto a Deus de trazer vocês. Porque vocês são pessoas que vocês estão aprendendo a ouvir o que Deus, ele tem para entregar. Porque é isso que resolve a nossa vida. E eu acredito que eu estou conseguindo colocar isso dentro de vocês aprenderem. E seria muito fácil eu abrir a live com um conteúdo chamativo e que não fosse um conteúdo, no dia de hoje, um conteúdo que Deus não quisesse entregar. Mas eu estou aqui para entregar algo que Deus quer abençoar vocês. E tem pessoas que estão aqui nessa noite, né? Já é noite, tá? Nessa live de hoje. Em nome do Senhor Jesus, que Deus manda dizer para você que Ele vai te confortar, tá? Ele vai te confortar com a palavra, Ele vai te confortar com a presença, Ele vai te confortar com um consolo que vem do céu e não vem do homem. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Existem pessoas que estão aqui nesta live de hoje. E Deus manda dizer para você, acalma o teu coração. Tem 39 pessoas que estão aqui nesta live. E Deus manda dizer o seguinte para você, calma. Porque você está conseguindo, presta atenção, tenha calma, porque você está conseguindo, tá? Com essa sua inquietude, mexer com a sua saúde. Eu acabei de receber uma notícia, algumas horas atrás, hoje, de um pastor conhecido nosso que faleceu hoje. Um pastor que deixou um legado, tá? Eu cheguei da igreja e me trouxeram essa mensagem aí pelo telefone. E me perguntaram, tá sabendo do que? Pastor tal, né? Tal, acabou de falecer. Ele teve presta atenção nisso que eu tô falando aqui, tá? Ele teve um derrame, acho que foi isso. E depois aneurisma cerebral. E morreu. Apóstola, por que a senhora está falando isso? Essa palavra que eu estou falando é para você, que vive do jeito que você está. Porque existem pessoas, e eu vou entregar o que Deus está mandando eu falar, que Deus está me ordenando falar o seguinte para você, é para você se acalmar. E é para você se acalmar imediatamente. É para você se acalmar, porque Deus, ele me revela. Deus te abençoe, Daiane Márcia. Pessoas aqui que você está à beira de um ataque de nervo. Porque Deus, ele me revela pessoas aqui que você está à beira, presta atenção, de um colapso, de tanta preocupação, de tanta inquietude, de tanto nervosismo. Talvez alguém vai dizer, eu não estou assim, mas essa palavra também é para você. Porque para a gente ficar assim, é só uma notícia chegar. Para a gente ficar assim, é só algo importante que a gente queria muito que acontecesse, não acontecer. Então essa palavra é para todo mundo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para todo mundo. É para quem tá e quem não tá. E Deus está me mostrando aqui um hospital.
Eu vejo pessoas aqui enfermas, mas não é enferma no físico, é enferma no espírito. Olha só, gente, presta atenção em nome de Jesus. Eu já falei para vocês aqui na live que existem doenças que elas são desencadeadas, pessoal, no nosso corpo por conta do nosso nervosismo, por conta de excesso de preocupação, por conta de uma ansiedade exagerada. E eu vou te fazer uma pergunta: é Deus que vai controlar isso? É Deus que vai controlar o teu sistema nervoso? É Deus que vai controlar essa ansiedade? Deus está falando para alguém aqui. Eu tenho um tempo de conquista para você. Eu tenho vitória para te entregar. Eu tenho bênção para realizar. Presta atenção. Eu tenho te fortalecido. Eu tenho sido o seu refúgio. Você vai prevalecer. Mas é para você se manter mais calma. Quando nós estamos, pessoal, desesperadamente. Por exemplo, quantas são as pessoas que elas ficam desesperadas em ouvir algo, que depois de elas terem igreja, elas vão procurar outras igrejas, e acabam ouvindo mentira, acabam ouvindo profetada, acabam ouvindo o que elas querem ouvir, que nada vai mudar. Existem pessoas que... Porque, pessoal, presta atenção, existem momentos que Deus fala, mas existe um momento também que Deus silencia. Existem momentos que Deus ele fala, mas também existem momentos que Deus ele se silencia. Ele se cala. E muitas das vezes as pessoas elas não querem entender esse momento em que Deus resolveu e decidiu se calar. Então, ela começa a procurar aqui, começa a procurar lá, começa a se afundar, presta atenção, em coisas que não vai mudar a vida delas. Paciência, Hélio, perfeito o que você colocou. É isso que eu quero falar. E foi o que Deus colocou no meu coração de eu entrar na live. Paciência. É uma virtude. Oi, Ellison, Deus te abençoe. Deus abençoe todo mundo que está entrando. A paciência, eu tô ficando toda arrepiada. No mundo em que a gente está, é muito difícil a gente ter paciência com alguma coisa. Eu estava ontem passando o dedo no meu telefone, eu assisti uma coisa horrorosa. Eu via um rapaz, né, que... dentro de um carraço, carreta, um carro avaliado em milhões aqui, que o apóstolo falou, 3 milhões? Que isso? O cara estava em um carro de 3 milhões e meio. O carro valia 3 milhões e meio. Um jovem, é ele mesmo, Hélio. Olha, eu fiquei indignada. O cara saiu do nada de dentro do rapaz, do nada de dentro do carro. E o cara foi pra cima de um outro homem, mas o cara, ele deu tanto no homem, ele bateu, ele foi com uma mão fechada assim. E eu estava até comentando com o apóstolo, eu falei: você tá vendo? Olha aí, ó. Você tá vendo o perigo que hoje em dia você falar alguma coisa, você reclamar alguma coisa? Eu falei para ele: você tá vendo como é que tem que muitas das vezes ficar quieto? Porque a gente não sabe qual é o demônio que vai sair de dentro do carro, qual é o tipo de pessoa. Uma pessoa, presta atenção, uma pessoa que anda num carro daquele, você não imaginaria que aquela pessoa teria aquele tipo de conduta. Você imagina que uma pessoa num carro daquele tá com a vida dela resolvida. Tá com as contas pagas, porque para uma pessoa tá andando num carro, presta atenção, para uma pessoa tá andando num carro daquele, muito mais ela tem na conta.
Apóstolo, o que a senhora está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que mesmo a pessoa com todo o dinheiro que ela tem, as pessoas estão inquietas, estão perturbadas, as pessoas estão sem paz. Presta atenção em nome de Jesus, gente. E eu via o rapaz socando o camarada, o cara caído na calçada. Ele não terminou de socar ali, não. Foi pro meio do asfalto e continuou socando. E uma mulher gritando, chama o quê? Chama a ambulância. Chama a polícia e chama o SAMU. Eu acho que foi isso. Chama a polícia e chama o SAMU. Aí alguém vai dizer, mas o que o cara fez? Eu não sei, mas também não pode, gente. Independente do que o cara tivesse feito. Eu nem sei se o homem tá vivo, de tanto que ele levou. Tem gente que viu o vídeo aí. A gente passa o dedo assim e vai aparecendo pra gente, né? E tem coisas que acabam prendendo a nossa atenção. E aí o Hélio acabou de colocar aqui um idoso. A mulher gritava, seu covarde, você tá agredindo um idoso. Ele é idoso. E o cara tá lá, ó. Mas o cara tava mesmo com uma força que eu vou te dizer. Não sei de onde que ele tirou aquela força pra fazer aquilo. Parece que ele tava com ódio. Oi, Valdeir. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, as pessoas, elas têm estado assim. O quê? O homem tinha 78 anos de idade? Quando o Valdir botou isso, você tá de brincadeira. O homem que levou aquela coça tinha 78 anos de idade? Não acredito nisso. E o cara com uma Porsche de 3 milhões de reais. E ele não prestou socorro, entrou dentro do carro, foi embora. Eu não sei se já acharam esse homem, não sei se ele está sendo procurado, eu não sei. Entendeu? Porque colocaram aí que ele está sendo procurado. Mas já o apóstolo falou que acharam a Porsche do homem, que ele escondeu a Porsche. Deus está falando com alguém aqui em nome do Senhor Jesus. E voltando ao que eu estava falando, da notícia, né? Da notícia que eu recebi de um pastor que faleceu. Ele teve como é que é? Um AVC, um derrame, seguido de um aneurisma. A pessoa está falando uma coisa, falando outra. Olha só, sabe o que Deus está me trazendo para falar para alguém aqui? Sabe qual é o recado que Ele está mandando te entregar? Sabe qual é o recado? Sossega, acalma. Cuidado com a sua saúde. A vida da gente é um sopro, sabe, gente? A vida da gente é um sopro e a gente tem que aprender a viver melhor. Vai ter coisas que vai acontecer agora, mas vai ter coisas que só vai acontecer depois. Vai ter coisas que Deus ele vai fazer nesse momento, mas vai ter coisas que nós não iremos saber quando é que Ele vai fazer, mas que Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. E é nisso, esse assunto, em que a gente tem que trabalhar a nossa paciência. Como eu havia falado, pessoal, tudo que acontece para tirar a nossa paciência. É uma fila que tem que estar, é uma conta que tem para pagar e não tem, de repente, o valor para poder pagar. São pessoas que ficam tirando a tua paciência, né? Enfim, são as coisas que decidem andar errado na vida da gente. Deus está falando para alguém. É para você se acalmar. É para você se acalmar, presta bem atenção, porque eu já te chamei para ser um vencedor. E um vencedor, para ele ser um vencedor, ele tem que esfriar a mente, respirar fundo e muitas das vezes recalcular toda a rota dele. Toda a rota dele. Deus está falando para alguém, sossega um pouco, porque isso está atrapalhando a tua saúde. Tem pessoas que estão aqui, o recado de Deus é, vigia com a tua saúde. A tua saúde tem sido atingida.
Não é nenhuma, nem duas, nem três, nem 10, muitas pessoas aqui. Ninguém vai te entregar isso que eu estou te falando, porque isso aqui é Deus falando para vocês. É muito fácil eu falar de outras coisas que para atrair muita gente, mas eu não vou me corromper. Eu vou falar o que Deus manda falar, porque eu sei que Deus ele vai trazer os remanescentes. Deus vai trazer sempre as pessoas que querem ouvir aquilo que Deus tem para entregar, não aquilo que eu tenho para falar. E essas pessoas são vocês. Entendeu? Tem alguém que está aqui, Deus manda dizer, se você fizer um exame hoje, o seu exame vai ficar alterado. Se você fizer um exame hoje, vai dar problema no seu exame médico. Está repreendido? Alguém vai falar, não, não está repreendido, não. Não está repreendido, não. Porque tem pessoas que não estão vigiando. A gente tem que vigiar mais, gente. A gente precisa vigiar mais. Existe terra prometida para a gente poder viver. Existe bonança para a gente poder aproveitar. Mas isso tudo que Deus ele tem para a nossa vida só vai acontecer se você tiver saúde. Tá dando para você entender? Deus está falando para alguém, estou entregando saúde para o meu povo. Estou entregando saúde mental para o meu povo. Alguém recebe isso? Alguém recebe isso em nome de Jesus? Deus está trazendo saúde mental para pessoas aqui nessa live hoje. Presta atenção em nome do Senhor Jesus. Tranquilidade para a tua cabeça. Tem pessoas aqui, presta atenção que Deus manda dizer, do jeito que você tá, nada vai acontecer. Sabe o que Deus está me mostrando aqui? Eu vou falar. Eu acabei de ver. Eu vejo como se fosse várias baratas. Mas muitas. Mas elas saindo de um canto e batendo cabeça uma com a outra. Porque é como se fosse um negócio, sabe? Ela sem saber para onde ir. Acabei de ver. Agora eu tô entendendo por que Deus tá me entregando essa visão. Agora eu entendi. Barata tonta. Olha, gente, eu não brinco de entregar a revelação, não, tá? Não brinco, não. Eu vi várias. Agora eu tô entendendo por que eu tô brincando. Por que barata? É barata tonta. Olha só, presta atenção. Várias. Aí elas saíam. E aí elas ficavam tudo... Elas saíam de perto delas, de uma das outras, mas não saía daquele lugar. Sabe? Saíam de perto das outras, mas continuavam por ali como se não tivesse achando um lugar para ir. Presta atenção. Deus está falando com alguém aqui hoje. Não fica com medo do amanhã, não, porque Deus, ele já está lá. Está lá onde? Deus já está lá no seu amanhã. Deus está falando com pessoas nessa live de hoje. A tua preocupação tem sido o dia de amanhã. Mas você está esquecendo que até nesse dia que vai acontecer amanhã, ele já está lá. Recebe, toma posse. Estou ficando toda arrepiada. Essa menina chamada Ana Mali precisa de libertação. Assista as lives que você vai se libertar. Tá entendendo? Tá compreendendo, pessoal? Deus, nessa tarde de hoje, ele quer renovar a mente de pessoas aqui. Nesta live de hoje, Deus, ele quer renovar a mente. E Deus manda dizer o seguinte para alguém. Presta atenção em nome do Senhor Jesus. Presta bem atenção em nome do Senhor Jesus. Nenhuma tempestade mental pode derrubar e nem vai derrubar você. Porque Deus me fala de uma tempestade. Deus me fala de uma tempestade mental. A tua mente... Olha, Deus me revela aqui nesta live pessoas que têm tido dificuldades
usar o seu raciocínio. Você está tendo dificuldade de raciocinar. É uma mente cansada. Presta atenção. Quem é Ana Mali? É quem está falando comigo ou não? Ana Mali é você que está falando, ou esse canal de uma outra pessoa? Eu estou falando com Douglas, é isso? Entendi. E é ela que tem problema com vício? Tá entendendo, gente, em nome do Senhor Jesus? Presta atenção. Deus está falando nesta live de hoje, tá? Em nome do Senhor Jesus. A palavra preocupação não pode te governar. A palavra preocupação, a palavra ansiedade, a palavra desespero, porque Deus me mostra esses 3 tipos de palavra: ansiedade, desespero e preocupação. Ansiedade, desespero e preocupação. Tá entendendo? Deus está falando para alguém aqui hoje em nome do Senhor Jesus. A paz que excede todo o entendimento, que é a paz que vem do reino de Deus, tá? Vai blindar e vai guardar a mente e o coração de cada um de vocês. Vai blindar, presta atenção, e a mente de cada um de vocês. Esse pastor morreu hoje. Presta atenção, gente, em nome do Senhor Jesus. Vocês não têm noção de quanto problema um pastor ele tem. Vocês não têm noção de quantos problemas um pastor ele tem. Se tiver algum pastor, algum missionário, Deus está visitando você hoje nessa live e está abençoando a sua saúde mental. Se tiver alguma missionária, Deus está visitando vocês. Deus está visitando nós. Porque nós lutamos por nós, para a gente sobreviver, e lutamos pela luta dos outros. Entendeu? Muitas das vezes isso fica muito cansativo. O fardo fica muito pesado. Tá entendendo? E tem pastores que não aguentam. Tem pastores que não suportam, não aguentam. Por isso que eu sempre peço para vocês orarem e lembrarem de orar por mim. Orar pela minha vida. Entendeu? Orar pelo meu ministério. Tá entendendo, pessoal? Porque a preocupação de um pastor é uma preocupação fora do normal. Porque o pastor, além de preocupar com os problemas dele, porque ninguém quer se preocupar com o problema que o pastor tem. Parece que a gente não tem. Então, a gente não tem ninguém para falar, para conversar. Então, além, presta atenção, né? Por isso que um pastor, ele tem que ser um pastor equilibrado, para a gente não perder o freio. Não perder o freio. É muita coisa em cima. É muita coisa. Presta atenção. Mas, apóstolo, o que isso tem a ver? Tem a ver que Deus está falando aqui, presta atenção, que Ele está visitando a nossa mente, pessoal. A nossa mente, ela é bombardeada o tempo todo. A sua mente é bombardeada. O nosso mental, ele é bombardeado o tempo todo. Entendeu? Bombardeado o tempo todo, tá entendendo? Para deixar a gente preocupado, para deixar a gente angustiado, para derrubar a gente. A maior guerra, a maior luta que qualquer pessoa passa é aqui, ó. Eu falei hoje disso no culto. É aqui, ó. É na tua mente, na sua capacidade de raciocinar, de pensar. Tá compreendendo? A maior luta é aqui, pessoal. Porque se aqui fica desgovernado,
Tá entendendo? Você não faz, você não cria, porque é por aqui que você cria as coisas. Não é por aqui. Aqui você sente, mas é por aqui que você cria. E se aqui não tiver em ordem, presta atenção, você não cria nada. Deus está falando com pessoas aí, paz, preze a sua paz. Eu vou falar uma coisa. Quando começa alguém tirar minha paz, eu peço logo para a pessoa se retirar ou então eu saio da pessoa. Porque uma coisa que eu prezo é minha paz. Começou a ficar enchendo, falando alto, gritando, começou a ficar falando demais, azucrinando minha cabeça. Aqui não funciona. A minha mente, ela não consegue, presta atenção, a minha mente ela não consegue associar, pegar o que alguém está falando e falando sem paz para mim. E ali o que a gente tem que fazer? A gente tem que sair fora. Sair fora. Tá entendendo? Tá entendendo, pessoal? Presta atenção. Deus está falando, eu estou visitando, tá? Eu estou visitando pessoas nessa live e eu estou blindando da confusão mental. Presta atenção. Gente, quantas são as pessoas que elas trabalhando no trabalho delas? Acidentes acontecem ali por causa disso. Por causa disso aqui que não está em ordem. Quantas são as pessoas, presta atenção, que acidentes acontecem com elas, pessoas que trabalham em ambientes de como é que se fala? Periculosidade. Trabalhos de perigo. E acontecem coisas graves ali, pessoal, presta atenção, por causa da confusão mental. Deus está falando para alguém aqui, isso daí não é o céu que vai fazer por você, é você que tem que fazer por você mesmo. Isso não é o céu, presta atenção, gente, que vai fazer por alguém aqui. Deus está falando para alguém, presta bem atenção em nome do Senhor Jesus. Preze a tua paz, preze o seu sossego, preze a sua saúde. Porque ninguém vai preocupar, olha pessoal, ninguém vai se preocupar mais pela sua saúde do que você mesmo. Ninguém vai se preocupar mais com a sua saúde do que você mesmo. Então preze por ela. Deus está falando, eu vou entregar descanso para pessoas aqui. Eu vou entregar descanso para pessoas aqui. Será que alguém está entendendo e recebendo esse negócio? Em nome do Senhor Jesus. Porque, pessoal, a nossa paz, ela não tem que vir da circunstância, do momento, nem do cenário. A nossa paz tem que vir da presença de Deus. Tem pessoas que ela fica totalmente na inquietude, totalmente sem paz. Por quê? Porque a circunstância da vida dela traz isso para ela. Mas Deus está falando para alguém, presta bem atenção. A tua paz tem que vir de Deus e não da circunstância que você está vivendo. Receba a paz de Deus, pessoal. E depois não vai dizer que eu não avisei. Porque tem pessoas que a gente fala e não adianta. Isso daí já é desde a antiguidade. A gente fala. Entrega o que Deus está mandando entregar. Mas tem pessoas que continuam querendo ser as mesmas pessoas. Você tem que aprender a pegar uma borracha e apagar coisas que mexem com o seu emocional. Tem pessoas aqui nesta live que Deus ele me revela. Tem pessoas aqui nesta live que Deus ele me revela que você tem uma ferida emocional. E Deus está falando, pega uma borracha. E só quem pode fazer isso é você. Deus ele não vai apagar feridas emocionais
Se você não quiser esquecer, se você não quiser decidir esquecer isso que aconteceu na sua vida. Sabe qual é a falta de paz de algumas pessoas, se não muitas? É a ferida emocional. Como eu faço isso? Só você querer. É muito simples. É simples, não tem dificuldade. Eu estava conversando com uma pessoa antes quando terminou o culto lá na igreja. Foi até com o Valdeir, acho que ele tá na live. E o Valdeir estava falando para mim, ele é obreiro. Falei, apóstolo, eu era um homem, antes de conhecer a Deus, homem de barraca. Falei, o que é isso, Valdeir? Ele é homem que vive em barraca. Eu falei, o que é homem de barraca? Ah, homem que fica bebendo. Né? Ele tava falando. Homem que vive bebendo em barraca e não tem hora para chegar em casa e não tá nem aí. Entendeu? Mas há 18 anos, acho que foi isso que ele falou. 18 anos, acho que foi isso. Deus me transformou. Mas Deus me transformou, apóstola, porque eu quis essa transformação. Ele falou desse jeito. Ele falou. Porque eu quis. Eu falei, a chave é essa. A chave é essa. Igual acabaram de me perguntar, como que eu faço? É você querer. É você querer. Sabe, pessoal, Deus não pode querer mais do que você. Eu não posso querer mais do que você. O profeta não pode querer mais do que você. Presta atenção, em nome de Jesus. Todas as vezes, né? Todas as vezes em que Jesus ia curar alguém, ia libertar alguém, Jesus falava o que para a pessoa? O que você quer? Será que Jesus não sabia o que a pessoa queria? Sabe o que Deus está falando aqui para alguém? Será que você quer paz? Porque quem quer paz, busca paz. Quem quer sossego, busca sossego. Você está me entendendo? Apóstolo, eu quero paz, mas em volta não tem paz. Você não está aprendendo que a circunstância não pode interferir a tua paz? Quem decide isso é você, não é a circunstância e não é ninguém. Quem decide se você tem que estar com paz ou não é você. Presta atenção. Ah, mas eu estou preocupada com isso. Ah, mas eu estou ansiosa. Gente, eu não estou dizendo que eu não tenho preocupação. Eu sou como vocês. Mas quando eu observo que tem algo que está atrapalhando a minha vida, que tem algo que está, sabe, pessoal? Quer ver? Quando eu sei que eu estou exageradamente preocupada com um negócio, eu estou falando de mim. Para vocês, vou falar de mim. Como que eu sei que eu estou passando do ponto? Como que... Eu estou falando de mim, tá? Como que eu sei que eu estou passando dos limites da minha preocupação? Dor no meu estômago. Começa a dar uma gastura do nada. Uma gastura, uma dor, aquela dor fininha no meu estômago, me dá uma vontade de vomitar. Tá amarrado, em nome de Jesus. Deus abençoe. Dava uma vontade de vomitar. Tô falando de mim. Isso é quando eu tô no ápice da preocupação. Me dá uma vontade de vomitar. É preocupação, gente. Dor de cabeça fininha. Aquela dor de cabeça fininha, fininha. Que acho que é a pior que tem. Entendeu? E aí eu logo penso, peraí, eu não sinto isso, eu não tenho isso. Se você me perguntar se eu tenho dor de cabeça, eu não tenho dor de cabeça. Se você me perguntar se eu tenho dor no estômago, eu não tenho dor no estômago. E muito menos a vontade de vomitar. O que é isso? Sistema nervoso. Por quê? Porque alguma coisa que você ouviu, alguma coisa que você viu, alguma coisa que não está acontecendo, alguma coisa que está acontecendo, mas está acontecendo errado, alguma coisa que saiu do teu controle, alguma coisa que te aborreceu, alguma coisa que te, sei lá o quê. Aquilo entra pro teu sistema nervoso e mexe com o teu corpo inteiro.
Eu não estou falando de pessoas que de vez em quando ficam assim. Eu estou falando de pessoas que constantemente estão assim. Você está destruindo a sua saúde. Porque existem pessoas como eu, que quando observa que a coisa está exagerada, freia. Não, peraí. Não, eu tô assim por causa disso, que eu tô com esse troço na minha cabeça. Eu tô com esse troço na minha cabeça. Presta atenção. E eu logo corto. Eu decido cortar. Eu faço qualquer coisa para me voltar normal, vai ficar normal. Presta atenção, porque isso não é você estar normal. Isso não é você estar normal. É isso aí, Denilson. Se eu falar esse nome aí, eu vou falar em línguas estranhas. Entendeu? Neurológico. Né? Denilson colocou. Tá entendendo? Aí, às vezes, tem pessoa pensando que é macumba, que é isso, que é aquilo. Mas não tem macumba, não tem nada. É você. Você que tem que se controlar. Você que tem que decidir. Deus está falando com pessoas aqui, nessa live de hoje. A depressão, a opressão, a ansiedade, o desespero, a intranquilidade, presta atenção, não pode ter domínio sobre você. Porque Jesus, ele afirma na palavra dele que nós somos livres em Cristo. Nós somos livres, pessoal. Tá compreendendo o que Deus está falando aqui? Nós somos livres. E Deus está falando com pessoas aqui em nome do Senhor Jesus, tá? Nenhuma palavra negativa pode determinar o teu dia. Nenhuma palavra negativa pode determinar o teu estado de espírito. Nenhuma palavra negativa pode determinar o seu estado de paz. Eu quero que vocês coloquem nos comentários: eu declaro minha paz. Eu declaro o meu sossego. Eu declaro, pode escrever aí. Porque Deus está visitando aqui pessoas esgotadas emocionalmente. Porque Deus está visitando aqui pessoas cansadas mentalmente. Porque Deus está visitando pessoas aqui. Isso aqui que é live. Porque isso aqui não é Deus que vai fazer. Isso aqui é você que tem que fazer. Tem coisas que a gente vai ficar esperando Deus fazer e que Deus vai olhar para você e vai dizer assim: não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada, eu faço milagre. Isso não é milagre? Não vou fazer, não. Agora, quando você fizer, eu ajudo você a resolver esse negócio. A palavra fala que no mundo nós teríamos aflições. Então não tem para onde fugir. Não tem quem não tenha aflição. Sempre vai aparecer. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. E esse bom ânimo é a gente determinar que a gente tem que se levantar. Deus está falando para alguém nessa live de hoje: mente equilibrada. Uma mente equilibrada. Quando a gente está inquieta, quantas pessoas ficam inquietas e ficam totalmente desequilibrada? Entendeu? Fica desequilibrada. Aí essa pessoa fica desequilibrada, desequilibra todo mundo. Desequilibra a casa toda. Desequilibra, sabe? Presta atenção, desequilibra tudo. Desequilibra tudo. Você está entendendo em nome do Senhor Jesus? A melhor coisa que tem é ter um coração tranquilo. A melhor coisa que tem é saber que Deus está no controle. A melhor coisa que tem, pessoal, é ter pensamento positivo. Eu estou mastigando para vocês. A melhor coisa que tem é ter um coração tranquilo, é ter um pensamento positivo, é saber que Deus está no controle, é saber se dominar. Deus está falando mente equilibrada e espírito forte. Quando a tua mente está equilibrada, você tem um espírito mais forte. Pode observar. Mas uma pessoa desequilibrada, né?
mentalmente, é uma pessoa desequilibrada em tudo na vida dela. Deus está falando para alguém, eu não estou te cobrando, eu estou só te ensinando. Porque Deus sabe que não é fácil esse mundo. Deus sabe que não é fácil. Mas ele afirma, né? Eu venci o mundo, eu venci a tribulação, eu venci a preocupação, eu venci o dia mal. Tá entendendo? Deus está falando nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, você não pode ficar sendo escravo disso. Porque Deus me revela pessoas que você tem sido escravo da ansiedade. Você não é escravo, você é filho do Deus vivo. Tem pessoas que estão aqui nesta live e você tem sido escravo de você está me entendendo, de uma preocupação. Tem sido escravo. Tá entendendo? Deus está falando para alguém, respira, se acalma, pensa na presença de Deus, pensa no poder dele. Deus está falando com pessoas aqui hoje em nome do Senhor Jesus. O pensamento, pessoal, sabe, o pensamento inquieto, um pensamento de uma pessoa inquieta faz a pessoa se tornar refém daquele problema. Um pensamento, uma cabeça, uma mente de uma pessoa inquieta. Abre aqui para mim, meu filho, em nome de Jesus. Eu não estou enxergando nada. Tá entendendo, gente? Tá compreendendo? O pensamento, tá entendendo? De uma pessoa, né? O José Luiz colocou aqui na live. Obrigado aí pelo elogio, né? E ele colocou, essa missionária ou pastora, além de ser bonita, é muito forte em suas palavras, muito inteligente, muito sábia. Gostei muito. Aqui, como é que é o nome? É José Luiz? É você mesmo que está falando? Aqui a gente entrega o que Deus quer falar, não aquilo que as pessoas querem ouvir. Entendeu? Não sei se é sua primeira vez aqui, né? Simone colocou, volte sempre, José. Tá entendendo? Volte sempre, José. Quem está aqui, tá pela primeira vez, ou tá sempre visitando, se inscreve no canal, a gente lida com a verdade. A gente lida com a verdade, a gente procura ser verdadeiro, sabe, gente? No meio de tanta coisa que tem por aí, né? No meio de tanta coisa que tem por aí. Deus, ele quer tratar pessoas aqui, tá entendendo? De dentro para fora. Deus quer tratar pessoas aqui nesta live, gente, de dentro para fora. E ele manda dizer, tá, para alguém aqui hoje, tá? Não desanima não, entendeu? Porque o desânimo, pessoal, quando ele vem, né? Ele acaba tendo um poder que a gente acaba dando esse poder para ele. Ouça. O desânimo, quando ele vem, pessoal, ele acaba tendo um poder que quem dá esse poder para o desânimo somos nós mesmos. E Deus está falando, não dê poder para o seu desânimo. Não dê poder para essa preocupação. A preocupação, o poder que ela tem sobre vocês, quem dá esse poder é vocês. É você que dá o poder. Ai, mas isso está muito forte, apóstola. É você que está deixando isso ficar forte. É você. Tá entendendo, pessoal? E Deus está falando nessa live de hoje em nome do Senhor Jesus, tá? Que a sua mente tem que estar repleta de pensamento bom e de pensamento positivo. A sua mente tem que estar repleta de pensamentos bons e de pensamentos positivos. Escreve aí nos comentários, a minha mente é mente de Cristo. Escreve aí nos comentários.
A Terezinha botou, ou seja, é você que determina, é desse jeito. Quem determina somos nós. A gente vai separando água, fotografia, peça de roupa, não sei, o que você tiver que apresentar, para a gente poder orar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para a gente poder, Deus me trouxe aqui para entregar essa mensagem, tá? Para alguém aí, para você visitar, para você vigiar a sua saúde, tá? Vigia a sua saúde. Vigia a sua saúde, porque você está estragando ela. Vigia a sua saúde, porque você está piorando ela. Você está piorando a sua saúde. Vigia o seu emocional. Gente, isso daqui é para todo mundo, essa mensagem. É para mim, é para vocês, é para todo mundo. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Porque tem pessoas aqui que você não tá dormindo direito. Você não está dormindo direito. Tá entendendo? Você não tem tranquilidade. Eu vejo pessoas aqui com um cigarro no dedo. Tem uma pessoa que Deus está me mostrando com um cigarro no dedo. Você parece, sei lá. Me desculpa o que eu vou falar. Mas parece até que você é uma drogada. Tá queimado em nome de Jesus. Você não é. Mas quem olha assim pensa que você é. Porque eu vejo uma mulher com um cigarro nos dedos. E aflita. Como se olhando no quintal de uma casa. Parece que sai para fora de uma casa. E fica com um cigarro. Você pode estar parecendo uma drogada. Para com isso. Para com isso. Tu tá acabando com você e depois você não vai dizer que não foi avisado. Eu estou avisando. De novo eu vou falar. Valdeir falou, apóstola, foram anos e anos, eu em barraca, eu sei lá o quê. Valdeir foi caminhoneiro, né? Ainda é, né? Valdeir é caminhoneiro, né? E agora é aposentado, né? É caminhoneiro aposentado. Depois de lutar muito, conseguiu. E ele disse, né? Apóstolo, a minha vida era beber. Entendeu? Eu fazia muita coisa que só Jesus na causa. Mas no dia em que eu decidi, que ele falou, né? Que eu decidi parar, eu parei. Essa palavra é para você. Decida parar de ficar com essa ansiedade aí dentro de você. Decida hoje, agora, nesse momento. Faça isso enquanto há tempo, porque mais tarde pode ser tarde demais. Mais tarde pode ser tarde demais. Aí onde você tá, fala assim: nenhuma preocupação vai ocupar minha mente. Nenhuma preocupação vai dominar a minha mente. Porque Deus, ele vai te dar força para isso. Amém, pessoal? Deus, ele vai te dar força para isso. Hoje, o recado de Deus é esse. Nesse horário. E eu estou aqui para falar para vocês que Deus tem propósito grande na vida de muitos aqui. Mas para esse propósito grande acontecer, você tem que estar com saúde, tá? Você tem que estar com saúde. Porque Deus também me revela pessoas que estão aqui nessa live e você se preocupa com tudo e todo mundo, mas na hora que alguém tem que preocupar com você, ninguém se preocupa, ou então é minoria. Você se preocupa com tudo e com todo mundo, mas na hora, isso que é brabo. Na hora em que você precisa que alguém, um filho de Deus, se preocupe com você, ou não tem ninguém, ou é um ou outro, ou quando é um ou outro, é mais ou menos, é uma coisa por cima. É uma coisa por cima. Então, e aí que você tem que ver que é só você e Deus. Se é só você e Deus, minha filha, se apluma, cuida de você. Cuida da tua higiene mental. Cuida da tua higiene mental. Faça uma higienização na tua mente.
enquanto dá tempo. Tá entendendo, gente? Em nome do Senhor Jesus, eu espero ter contribuído nessa live de hoje para ter abençoado a vida de alguém aqui com essa mensagem. Eu espero ter contribuído, fora as pessoas que bebem, para poder esquecer, né? Para poder esquecer os desafetos da vida. Fora as pessoas que bebem, e bebem muito, para esquecer das preocupações. Coloque-as diante de Deus. Entregue para Deus. Será que você ainda não está percebendo que tem coisas que já não é problema teu, é problema de Deus? Gente, pelo amor do Senhor Jesus. Tem problemas, pessoal, que já não são mais nossos, não. Quando foge da nossa alçada, e só Deus pode fazer pela nossa vida, é só Ele. É só Ele. E tem pessoas aqui que você tá se preocupando com coisa que você não vai nunca resolver esse negócio, é só Deus que vai fazer. Então Deus está falando, tá? Em nome do Senhor Jesus, tenha a sua mente mais saudável, forte e cheia da presença de Deus. Tenha a sua mente mais saudável. Tudo começa por aqui. Aqui, ó, a nossa cabeça. Tudo começa por aqui, pela nossa cabeça. Tem pessoas que a sua saúde só vai quando você for no médico. O resultado só vai mudar depois que você parar de ficar com a sua cabeça do jeito que você vive. É isso aí, Mateus. Se aplica muito bem. Entendeu? Vamos orar. Pai, eu glorifico ao Senhor por trazer pessoas que entendem que cada momento é um momento diferente que o Senhor fala com a tua igreja e com o teu povo. E esse momento de hoje, eu não trouxe palavra, só trouxe alguns versículos bíblicos. Estou aqui dirigida pelo Espírito. Conforme o Senhor falou antes de eu entrar na live, você vai falar sobre preocupação, sobre a mente cansada, sobre o cansaço mental que eles estão tendo, e isso está atrapalhando a saúde deles. Eu alertei, Jesus. Que sejam as minhas palavras, as suas palavras com decretos de bênção sobre a vida deles, Senhor. Abençoe a todos que estão aqui até agora comigo. Se houver água, fotografia, meu Pai, peça de roupa, que seja tudo consagrado, visitado e abençoado, para que sempre se cumpra o real propósito nessa terra. Deus, em nome do Senhor Jesus, até aqui eu faço a minha parte. Meu Pai, acreditando que o Senhor é aquele que faz a obra completa e perfeita. Abençoe a vida de cada uma dessas pessoas. E eu os entrego em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, coloque nos comentários que assim seja, assim será. Em nome de Jesus. Pessoal, Deus abençoe. Quem não deixou o like, deixa o like, tá? Obrigado quem deixou a sua contribuição. Abençoe o canal com a sua oferta. Deus abençoe, tá? Fiquem todos na paz. Em nome do Senhor Jesus, e até o horário das 10h30 da noite. Deus os abençoe.